Dízimo à luz da nova aliança. O dízimo é mandamento para a igreja ou não? O que acontece com quem não entrega o dízimo? Então, vou estar fazendo aí essas observações, né? A pedido, né, de um amigo nosso, né, um irmão em Cristo, que falou: irmão Ismael, fala um pouco para a gente, posta alguma coisa com relação ao dízimo. O dízimo, ele é obrigatório, ele é mandamento, ele não é mandamento, o que você acha? Né? Faz um documentário para a gente, né? E passa algumas informações segundo o que você compreende. Então, nós estamos aqui atendendo o pedido do nosso irmão, né? E gostaríamos de estar avisando que isso aqui é o ponto de vista nosso, né? Não é obrigado a ninguém acreditar ou deixar de acreditar, mas você pode estar analisando com calma, né? Se dedicando um pouco, né, sobre o raciocínio desse assunto. Dízimo à luz da nova aliança. O dízimo é mandamento para a igreja? O que acontece com quem não entrega o dízimo? Né? É um assunto bacana, legal para a gente poder estar trabalhando. Existem algumas justificativas teológicas, né? Mais ou menos da seguinte forma: quem não entregar o dízimo é ladrão do Senhor. Nenhum ladrão entra no céu. Logo, se você não for dizimista, você é ladrão, então você não entra no céu. Né? Então, essa é a informação que se passa, né, alguma justificativa para que as pessoas venham fazer a devolução do dízimo. Né? Ainda tem essa questão que você vai entregar só 90% que é seu. 10% não é seu, é do Senhor, então você não tem nada a fazer com ele. Então, quem não entregar o dízimo é ladrão do Senhor. Como nenhum ladrão tem parte no reino do céu, obviamente, se você não entrega o dízimo, você é ladrão, então você também não herdará a vida eterna. Tem outra observação também que se faz muito é com relação à fidelidade nos dízimos, né, na entrega dos dízimos. Você precisa ser fiel aos dízimos. Aí tem alguns versículos que sempre é citado, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, né? Aquele que anda num caminho justo, este me servirá. Outro versículo: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Né? Então, como que você pode ser fiel a Deus se você não é um bom dizimista? Então, logo você precisa ser fiel a Deus também nos seus dízimos, porque você tem que ser fiel em tudo. Né? Uma outra questão também: fazer prova de mim, está lá no livro de Malaquias, né, 3:10, que fala muito sobre dízimo. Fazer prova de mim, se eu não abrir a janela do céu, derramar uma bênção tal, que dela vos sobrevém a maior abastança. Também é outra frase que é muito utilizada no meio religioso para fazer com que o povo venha entregar os seus dízimos, né? Pedindo para que eles façam prova de Deus, coloquem Deus contra a parede e diz: Deus, eu estou sendo fiel, então essa porta tem que ser aberta para mim. E Deus vai abrir a porta porque você está sendo fiel. Então, é outra forma que o pessoal utiliza muito. Uma outra questão que é muito falado também está lá no livro de Malaquias. O pessoal gosta do livro de Malaquias. O sistema religioso não dispensa Malaquias 3:10 de jeito nenhum. Repreenderei o gafanhoto devorador, né? Aí eles chamam esse gafanhoto devorador dizendo que é Satanás, né? Que está devorando tudo que você ganha. Então você vai ser fiel dizimista, não vai ser ladrão do Senhor, e ainda o Senhor vai repreender o devorador, que é Satanás, que está levando tudo que ele ganha. Né? Um outro detalhe também: se você não trouxer para a igreja, porque também está lá em livro de Malaquias, trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Então, se você não levar para a igreja, você vai levar para a farmácia, qualquer outro local, mas você não vai ficar com o que não é seu, com o que é do Senhor. Né? Então, são formas como as pessoas se utilizam assim para poder forçar a barra, para fazer com que as pessoas venham trazer o dízimo fielmente todos os meses ali na igreja. Aí fica essa questão: existe uma dúvida, né? É bíblico ou não é bíblico? É obrigado a entregar ou não? Agora, o sistema religioso se apoia muito na questão de que o dízimo ele surgiu antes da lei, ainda no tempo de Abraão, no tempo de Jacó. Então, quando algumas pessoas dizem: não, o dízimo é no tempo da lei, nós estamos vendo no tempo da graça, mas também Abraão dizimou e Abraão era antes da lei. E aí recorre para o texto de Hebreus, capítulo de número 7. Mas vamos ver aqui
O dízimo, antes de Abraão, ainda teve também o dízimo de Jacó. Então, o dízimo de Jacó está lá em Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao versículo 20, Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu falei que Jacó tinha sido antes de Abraão, mas não, né? E então Jacó fez esse voto aqui, dizendo que se Deus fosse com ele, abençoasse ele naquela viagem, certamente ele daria o dízimo de tudo. Existia a prática do dízimo, deveria existir, mas aqui, pelo que nós estamos percebendo, é um voto espontâneo que Jacó está fazendo. Se Deus for comigo e me abençoar, eu vou entregar o dízimo de tudo que eu tenho. Ele não disse: se Deus não for, não vou entregar, mas aqui é uma coisa assim condicionada. Inclusive, não se orienta a ninguém a fazer esse tipo de coisa, né? Se Deus for comigo, me abençoar, fazer isso, né? Então eu vou estar dizimando. Isso é uma questão de barganha. Deus não está muito interessado nessa coisa de estar barganhando com seres humanos. Ele não precisa de nada. Vamos aqui para o dízimo de Abraão. Lá em Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo de número 28. Também aconteceu um episódio relacionado com relação à vida de Abraão, e está muito bem descrito no livro de Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo 28. Não vamos estar lendo todo o texto. Vamos estar passando aqui alguns pontos para a gente poder estar fazendo essa reflexão, para ver se o texto de Hebreus 7, 1 a 28 fala que é para a gente dar o dízimo ou de que esse texto está tratando, que é realmente o texto que sustenta o dízimo para o sistema religioso, para as igrejas, para as denominações. O texto diz assim: porque este Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos que numa guerra que ele tinha participado. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então, só vamos voltar aqui um pouquinho. Então, o texto aqui no começo vai estar falando sobre uma pessoa de Melquisedeque, vai estar falando que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, e vai estar dizendo que Melquisedeque era uma figura típica de Cristo. Então, por isso alguém diz: então você precisa entregar o dízimo, porque se Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque é uma figura tipológica de Cristo, então nós também temos que entregar os dízimos nos dias da graça. Então eles pegam esse contexto para levar para a questão do dízimo, mas o texto em si não está trazendo essa conotação do dízimo, relacionado ao dízimo. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Aqui, quando o escritor aos Hebreus dizia, e aqui ele estava realmente falando com relação à questão da lei. Os homens que morrem que tomavam dízimo. Ali, quando se fala com relação a pessoa de Melquisedeque que tomou o dízimo de Abraão, fala ali, Melquisedeque, porém ali, aquele de que se testifica que vive. Então, Melquisedeque não tem genealogia de pai nem mãe, é uma figura típica de Cristo. Ali, aqui fala da lei, e ali fala da questão da pessoa de Melquisedeque. E Melquisedeque representa a pessoa de Cristo. E aqui a lei certamente tomam dízimos os homens que morrem. Ali, porém, aquele que se testifica que vive. Está exatamente mostrando a diferença entre um e entre outro no sentido de morte, no sentido de vida, no sentido de antiga aliança, no sentido de aliança perpétua, no sentido de aliança e no sentido de graça, no sentido de lei, no sentido de graça, no sentido de lei mosaica, no sentido de Cristo, sendo representado aqui por Melquisedeque. Então, Cristo já nunca morre, ele é Deus. Então, e aqui,
a lei, certamente tomavam os dízimos, né, os homens que morrem, os filhos de Levi que recebiam os dízimos, eles morreram todos. E aqui e ali, no caso, né, a pessoa de Melquisedeque, porém, aquele que se testifica que vive. Então a questão aqui está mais voltada para a questão da morte e da vida do que dar dízimo ou não dar dízimo. O texto não fala sobre a questão de dar dízimo ou não dar dízimo. Fala sobre a superioridade de Cristo com relação à lei mosaica, né? E falando, né, usando a figura típica de Melquisedeque. Vamos continuar lendo? Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque? Exatamente o texto não está trazendo à luz a questão do dízimo. O texto está trazendo à luz a questão da pessoa de Cristo, o sacerdócio de Cristo, que é superior ao sacerdócio levítico, e voltando totalmente, fazendo uma comparação aqui com a pessoa de Melquisedeque. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem levítica. Jesus não veio segundo a ordem levítica, Jesus não veio segundo a descendência, a tribo de Levi, né, conforme nós conhecemos. Então, o sacerdócio de Cristo não foi uma sequência de Levi, mas foi uma sequência de Melquisedeque, que, segundo os relatos bíblicos, não consta genealogia, pai, mãe, data de nascimento, nem morte. Então, é uma figura típica de Cristo. E Cristo veio, tipo assim, como dando sequência àquele sacerdócio, e não ao sacerdócio levítico. O texto é totalmente alheio à questão do dízimo. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, que veio segundo a ordem de Melquisedeque, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o sacerdócio de Cristo, muito superior ao sacerdócio levítico, um sacerdócio perdura eternamente, né? O sacerdote, cujo sacerdote vive eternamente, e que ele veio não segundo a ordem levítica, mas segundo a linhagem de Melquisedeque, né? Figura típica de Cristo. Então, o texto de Hebreus está totalmente descartado a questão de que ali está mandando dar dízimos. O texto não trata de dízimo, né? A ideia central do texto não é dízimo. A ideia central do texto é uma comparação da pessoa de Cristo com o sacerdócio levítico. E muitos pastores renomados, teólogos, concordam com essa ideia que nós estamos colocando. Então, tanto na questão de Jacó entregou o dízimo voluntariamente, espontaneamente, uma vez na vida, não sei, é a única vez que registra, e Abraão também, a situação que mostra aqui em Hebreus, que ele entregou o dízimo, está também relacionado à pessoa de Cristo, né? E não a questão de entregar o dízimo em si. Então é importante que nós leiamos todo o capítulo de número 7. Eu até aconselho, leiam todo o capítulo de número 7 de Hebreus, para você poder entender essa situação de que o texto não foca a questão do dízimo, mas ele foca a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Agora o dízimo no Novo Testamento. Então vamos direto para o Novo Testamento, né? De Mateus para frente, né? Se bem que o Novo Testamento não começa no início do livro de Mateus, né? O Novo Testamento começa com a morte do testador, né? Que é exatamente com a morte de Cristo, ali que começa o Novo Testamento. Mas vamos então estar utilizando aqui alguns textos de Mateus, Marcos, Lucas, né? Dos evangelistas. Diz no Novo Testamento: ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, do cominho e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas sem deixar de fazer aquelas. Aqui Jesus está falando especificamente com os fariseus. Se ele está falando especificamente com os fariseus, logo ele está falando
com os judeus que viviam debaixo da lei. Vocês que vivem debaixo da lei, vocês devam dar o dízimo, mas priorizem as necessidades básicas da vida, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do cominho, de outras hortaliças, né? E esquece o mais importante, que é a justiça, o amor e a misericórdia. Então aqui Jesus ainda estava valorizando menos o dízimo do que a justiça, o amor, esse tipo de coisa. E ainda o texto é totalmente voltado para a questão judaica, está falando com fariseus, né? Escribas e fariseus, está falando com os judeus e não com a igreja de Cristo. Então tem que ter essa interpretação. Para quem que o texto está sendo dirigido? Está sendo dirigido para a igreja que nasceu com a morte de Cristo? Não, está sendo dirigido para os fariseus. Mateus 23 e o versículo 2, novamente o mesmo texto. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Não está falando com a igreja não tinha nascido aqui ainda nesse período, né? Então, também esse texto não ratifica a utilização de dízimo nos nossos dias. Lucas capítulo de número 18, versículo 9 ao versículo 14, disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Né? Aqui Jesus contando a história, a parábola, né, do fariseu e do publicano. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Quem desceu justificado? O publicano. Quem era o publicano? Alguém distante, separado, diferente do povo judeu. Nesse caso aqui está mais representando a igreja, o publicano, do que o próprio judaísmo. Então, o publicano desceu justificado simplesmente porque bateu no peito e pediu misericórdia e disse que era pecador. Esta é a ideologia da nova aliança, né? Agora o outro não, diz que dava o dízimo, inclusive, né, e outras coisas. Jesus nem fez questão. Agora o que bateu no peito e disse: tem misericórdia, este desceu justificado. Muito bacana, muito legal. Agora nós temos aqui também outros textos que aparece a questão financeira, mas não no sentido de dízimo, aparece oferta. Naqueles dias alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, conforme Atos 11, 27 e 29. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Aqui também não fala sobre a questão do dízimo. Fala que o profeta predisse pelo Espírito que sobreviria uma grande fome e os irmãos resolveram juntar donativos, principalmente em alimentos, para ajudar os irmãos que viviam na Judéia. Então aqui uma arrecadação financeira com donativos alimentícios e outros para ajudar pessoas e não para cobrir todas essas despesas loucas que o sistema religioso cria, né, para ficar aí sugando a vida financeira dos irmãos. Né? Então aqui o texto é muito bem claro, para ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, os irmãos necessitados. Este 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2 diz assim: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, aqui novamente outro texto falando sobre coleta, mas não está falando sobre dízimo.
1 Coríntios 16, 1 e 2, não é dízimo, né? É uma espécie também de donativos que eles deveriam separar uma vez por semana para estar passando para o povo de Deus. Quanto à coleta para o povo, não era para pintura de parede, não era para comprar som, iluminação de alta qualidade, né? Não era para utilizar com outros meios a não ser ajuda humanitária. Contribuições da igreja da Macedônia, está lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 1 a 5, que também não é dízimo, é contribuições. Vamos ouvir. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dado às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Novamente, uma contribuição financeira da Igreja da Macedônia, os irmãos dando com generosidade, de forma voluntária, com o destino em ajudar os santos. E não essa loucura de arrecadação financeira que nós vimos hoje para se utilização para outros fins, né, que não sejam fins humanitários, fins de ajuda mútua, fins de cuidar das necessidades básicas das pessoas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo 34 ao versículo de número 35, aparece um texto que esse texto é louco, tá? Esse texto aqui, eu já vi o pessoal explorando esse texto aqui de uma forma horrível. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Então era uma comunidade de bens que existia entre os apóstolos, entre os irmãos primitivos, né? E eles vendiam suas propriedades e levavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Chegavam lá, os apóstolos administravam, né? E distribuíam segundo a necessidade de cada um. E aí houve o episódio de Ananias e Safira, que venderam uma determinada propriedade, retiveram parte do dinheiro, levaram só uma outra parte, combinaram entre si para mentir para Pedro, e mentiram para Pedro e morreram em detrimento da sua mentira, né? E aí alguns líderes religiosos do sistema religioso usa esse texto para poder induzir o povo a levar até com medo de morrerem, porque Ananias e Safira reteve parte do dinheiro, por isso morreram. Né? Eles morreram porque mentiram e não porque retiveram parte do dinheiro. Então, também, novamente, esse texto não fala sobre dízimo. Era uma forma de arrecadação que também era distribuído segundo a necessidade que cada pessoa tinha. Todas as arrecadações financeiras que nós vimos aqui, até o momento, está sempre tratando de ajuda humanitária para resolver problemas das necessidades físicas que as pessoas tinham na época. E não nessa forma como nós vemos, né, a entrega dos dízimos e ofertas para manter o sistema religioso funcionando impecável. Não era para isso. Era para suprir a necessidade de alimentação, necessidade de roupa e outras necessidades, fármacos e coisas do tipo. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 6 ao 12. E digo isto, o que semeia pouco, pouco também se fará, o que semeia abundância, abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Novamente, o texto não fala sobre dízimo. O texto está falando sobre uma contribuição financeira e uma oferta. Cada um contribua segundo propôs no coração, não tem quantidade. Eu não sei quanto que você propôs no seu coração, não dá para me dizer para você quanto que você tem que ofertar. Porque quem vai propositar isso é você. Como é que eu vou dizer que é 10%? Se é 20%, se é 30%, se é 40%, se é 1%, se é 2%? Isso aqui não trata de dízimo, uma contribuição segundo propôs no coração. Novamente, mais um texto descartado com relação à questão do dízimo.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Novamente aqui, espalhou, deu aos pobres. Eu vejo a igreja primitiva se preocupando em atender às necessidades das pessoas. Eu vejo a igreja primitiva tentando cumprir aquilo que Jesus ensinou, cuidar das pessoas. E eu não vejo a igreja primitiva arrecadando fundos milionários para manter sistema religioso, conforme nós vemos. É uma arrecadação. Quem pode dar 50 sacas de cimento? Quem pode dar mais 50 sacas de cimento? Quem pode dar 2.000 tijolos? E assim vai. Não, aqui eu vejo o sustento dos pobres, dos necessitados. A preocupação que sempre é essa. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Mas essa coisa de pobre, me desculpa, é uma coisa que pouco interessa o sistema religioso. Se no sistema religioso não houvesse nenhum pobre, seria muito melhor, porque o sistema religioso não se preocupa com essa coisa de gente pobre. É o contrário, ele se preocupa em tirar do pobre e nunca ajudar o pobre. Com essa coisa do dízimo obrigatório, se não der o dízimo, você está sendo infiel para com Deus, né? Eu encontrei alguém essa semana, uma pessoa cadeirante, precisa comprar medicamento para poder fazer tratamento, precisa pagar um fisioterapeuta para poder auxiliar na recuperação da sua saúde, que ele sofreu um derrame e ele não tem como pagar o fisioterapeuta. Ele estava conversando comigo dizendo: irmãos, eu poderia até pagar um fisioterapeuta para vir aqui fazer algumas sessões, só que eu preciso ser fiel no dízimo, aí eu entrego o dízimo, falta para o fisioterapeuta. Então são as coisas assim que a gente vê no sistema religioso, assim, ensinam que desde que a criança recebeu 10 reais, um não é dele, um é de Deus. A pessoa está morrendo, mas ele tem que entregar os 10% porque ele precisa ser fiel, porque não pode roubar a Deus. Então, eu não vejo os apóstolos aqui, a igreja primitiva, com essa preocupação. Eu vejo a preocupação contrária. Eu vejo a igreja primitiva se preocupando em ajudar a carência dos necessitados, suprir as necessidades daqueles que eram realmente necessitados, né? Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então, não vimos dízimo. Não tem dízimo. Não achei. Não encontrei dízimo. Não consegui encontrar dízimo. Não consegui. Então, não tem dízimo, irmão Ismael? Não vi. Não encontrei dízimo. Existe o dízimo de forma clara, obrigatória, segundo a lei mosaica, que vai culminar lá no texto de Malaquias 3:10. Onde a liderança religiosa voa em cima de Malaquias 3:10 para explorar aquele texto e jogar em cima da igreja que vive sobre a graça e não sobre a lei, né? Então, não tem. Todas as referências não tem. Agora, então, o que fazer? O que fazer? Fique de sobreaviso, tenha bastante cuidado. Quando alguém vir falar para você que se você não entregar o dízimo, você vai entregar na farmácia, né? Se você for infiel nos dízimos, você vai perder o céu. Se você 90% é seu, 10% já é do Senhor, né? Se você ouvir falar que o dízimo é bíblico para nós que vivemos na graça do Evangelho, e outro tipo de coisa, né? Que alguma liderança religiosa, algum argumento que alguma liderança religiosa utilizar para poder induzir, convencer você que você deve ser fiel no dízimo, independentemente de qualquer coisa, senão você vai estar em pecado. Isso não existe, está totalmente descartado. Agora, se você quiser contribuir, né, segundo a medida da fé, aquilo que não é feito por fé é pecado. Se a sua fé é suficiente para você dar 10%, 20%, 30%, então fica à vontade. Se você já é acostumado, também não tem nenhum problema. Não é pecado dar 10%. Agora, tem um detalhe, você não pode dar 10% sob o formato de lei. Se você der 10% no formato de lei, aí você está crucificando a Cristo novamente, né? Vamos ver aqui algumas admoestações que nós colocamos, Gálatas, capítulo de número 1, versículos 6-12. Maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Então é isso, né?
O apóstolo Paulo, falando para os Efésios, estava com medo de que eles esquecessem a graça de Cristo e fossem para um outro evangelho. Que outro evangelho é esse? Esse evangelho que pregam falando sobre o dízimo obrigatório. Dízimo obrigatório no contexto de lei, de legalidade. Então, se você entrar no contexto de lei, né, você se torna maldito, né? Porque o apóstolo Paulo disse assim, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além deste que eu já vos anunciei, que não tem dízimo, então essa pessoa seja maldita. Então qualquer pessoa que anunciar o evangelho diferente do evangelho da graça, está dentro dessa questão, dessa maldição. Gálatas capítulo número 2, versículo de número 21. Não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Olha, se você entrega o dízimo no formato de lei, de obrigação, se você não entregar, você está sendo infiel. Se você não entregar, você está roubando de Deus. E existe um mandamento que diz que você é obrigado a entregar o dízimo. Isso se torna em lei. Se você faz isso, né, cumpre a lei, achando que você está tentando impressionar a Deus, o que o sacrifício de Cristo está valendo? O sacrifício de Cristo está sendo perdido. Provém que segue-se que Cristo morreu debalde, morreu à toa. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, não tem nada mais obrigatório. O dízimo não é obrigatório. Você entrega se você quiser, se você estiver sentindo boa vontade de entregar, senão não tem dívida também. Você não entregou esse mês, tem que entregar. Então, mês que vem, dos 2 meses, não existe dívida, porque o fim da lei é Cristo. De Cristo para cá, qualquer coisa no formato de lei não tem mais funcionabilidade. Colossenses capítulo de número 2, digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Eles são persuasivos, eles conseguem te enganar, eles conseguem passar uma mensagem que você pensa que é verdade, então eles usam palavras persuasivas para que você continue sendo fiel no dízimo, né? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Esse dízimo que se cobra dessa forma, obrigatório, se não entregar, está em dívida com Deus. Não entregou esse mês, o mês que vem você tem que entregar o dízimo de 2 meses. Essa arrecadação de 10%, você está entendendo? Isso são doutrinas de homens. A doutrina de Cristo é você ter o coração livre, o coração aberto e fazer segundo você sentir direção do Espírito para fazer. Aquilo que você sentir vontade e desejo segundo o Espírito propôs no seu coração. Essa que é a lei de Cristo. Fora disso, é lei humana. Por isso, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de vãs filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. De uma outra oportunidade, vamos estar falando então como sustentar os obreiros se o dízimo não é obrigatório. Como sustentar o sistema religioso com tudo que se necessita de dinheiro para poder sustentar o sistema religioso. Como fazer isso se o dízimo não é obrigatório? Então, em um outro momento, estaremos falando com relação ao sustento dos obreiros, como se dá o sustento dos obreiros. Então, é isso, o dízimo, segundo o ritual da lei, você está pisando o sacrifício de Cristo, né? Agora, se você quiser entregar 10%, segundo você sentir vontade, desejo no coração, faça. Agora, não faça pensando que você vai dar 10%, Deus vai te devolver esses 10% ou até um pouco mais. Não faça pensando que você vai entregar 10% e Deus vai afastar os gafanhotos, né? O destruidor, o demônio. Não faça pensando que você vai entregar 10% e você vai evitar de gastar na farmácia, né? E isso são pseudos pregações falsas, antibíblicas e anticristãs, né? Mas faça de forma livre, espontânea, com amor, com graça no coração e nunca segundo um formato legal. Se você quiser fazer. Se você não quiser fazer, fique de boa, fique tranquilo, faça apenas quando você sentir. Irmãos, mas eu não queria entregar na igreja esse mês, eu queria entregar para alguém que está necessitado. Tudo certinho, não tem nada errado. Irmãos, mas na minha família tem uma necessidade financeira e eu gostaria de destinar parte do dízimo para a minha família, para essa pessoa da minha família. Amém, mais do que certo. Você precisa primeiro cuidar dos seus para depois fazer qualquer outra coisa.
Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Então destina para os seus aquilo que ele precisa. E se sobrar alguma coisa, você quiser destinar para o sistema religioso, para a manutenção da máquina religiosa, aí você fique à vontade. Certinho? Foi um prazer. Desculpa se nossa intenção não era estar agredindo ninguém, nossa intenção não era estar forçando a barra de ninguém, né? Mas nós estamos aqui atendendo um pedido que um irmão me fez. Irmão Ismael, o que você acha do dízimo? É legal, não é legal, é correto, não é correto? Fala para nós, né? Faça uma postagem para a gente explicando isso aí. Estou aqui, então, cumprindo com o que nós prometemos para esse irmão. Qualquer dúvida, se você quiser falar com a gente, mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, fique à vontade, né? 999484667, né? Com o prefixo 68. 68 999484667. Você vai estar falando com o irmão Ismael. Foi um prazer, até a próxima. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço.